Boa noite, igreja, graça e paz. Muito bom estarmos mais uma vez juntos, na verdade. E obviamente que muitos dos nossos irmãos estão aproveitando aí o feriado. E até conversei com alguns, né, que estão conseguindo, né, fazer viagens prolongadas aí. Todos os feriados, né, tem bastante feriado. E parece que só eu que não consigo, né, passear. Mas que bom, né? Que bom que a gente tem esse tempo para descansar também. E que bom, né, que a gente está iniciando a semana juntos aqui, cultuando ao Senhor, né? E agora nós estaremos juntos meditando na sua palavra. E nós estamos iniciando o mês de novembro. Estamos em novembro já, né? Partindo aí para o final de ano. E o ano passou rápido, mas Deus tem sido bom para conosco, né? Deus tem nos abençoado, Deus tem nos sustentado. E eu gostaria de conversar, né, essa noite, a gente se dedicar aqui um tempo para fazer essa avaliação, né, sobre este tema tão caro para nós, né, como cristãos. E o título deste mês, né, nós vamos conversar sobre este tema, Estamos em Guerra. Estamos em guerra. E aí talvez você me pergunte, mas de que guerra você está falando? De que guerra você está falando? Está falando da guerra mundial, né, as guerras que têm acontecido no mundo? Está falando sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia? Não, não estou falando dessa guerra. Então você está falando sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas? Não, também não estou falando desta guerra. Talvez você pense, está falando então sobre a guerra política? A guerra política que existe em nosso país, né, uma guerra entre os partidos dos mais variados, que buscam o poder em detrimento do bem-estar da população? É desse tipo de guerra que você está falando? E a resposta é não, não estou falando dessa guerra. Talvez você pense, então você está falando sobre a guerra ideológica. Essas ideologias que separam as pessoas e que, por mais que apregoem a tolerância, elas geram mais intolerância ainda. Será que é dessa guerra ideológica que a gente está vivendo que você está falando? Não, também não estou falando dessa guerra. Talvez você pense, bom, então você está se referindo àquela guerra, àquela batalha emocional que cada indivíduo trava, né, em busca de alívio, em busca de paz para o coração, às vezes, amargurado, ansioso. É esse tipo de guerra, dessa guerra individual que nós travamos? Não, também não. Será que é sobre a guerra no ambiente de trabalho? Será que você está falando sobre as guerras familiares, as pelejas entre os entes das famílias? Será que você está falando sobre as guerras que nós travamos, às vezes, no próprio ambiente da igreja? As guerras interiores? Não, eu não estou falando de nenhum tipo de guerra assim. Eu quero conversar com vocês sobre uma guerra cósmica, uma guerra entre mundos, uma guerra que é espiritual. E mais do que isso, é uma batalha espiritual, mas é uma batalha que não é opcional. De certa forma, todos nós já estamos envolvidos nessa guerra. E talvez a gente não se dê conta. Ou talvez a gente pense pouco sobre isso. E eu quero refletir com vocês sobre um texto de Paulo, lá na sua carta aos Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 a 18. Efésios, capítulo 6, do 10 ao 18. Nos diz assim o texto: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos diante da sua palavra, e nós pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo nos oriente, que o teu Espírito Santo nos ilumine, ó Deus, na reflexão deste texto tão importante das Escrituras, que isso, ó Deus, aumente a nossa consciência, mas também que isso aumente o nosso compromisso, ó Deus, com o Senhor. Que o teu Santo Espírito venha nos ensinar nessa noite, é a nossa oração e é a nossa esperança. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Muito bem, nós acabamos de fazer a leitura de um texto, uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo ele está preso nessa ocasião, né? Então é uma carta que ele escreve em prisão. E, como sempre, o apóstolo Paulo ele fica muito preocupado, né, com a igreja, tanto nas questões teológicas quanto nas questões práticas da vida. E o final, né, o capítulo 6 de Efésios, capítulo 5, 6, ele traz várias recomendações a respeito de como o cristão deve se portar em diferentes tipos de relacionamentos, em diferentes lugares, e sempre trazendo essa referência para o Senhor. E algumas considerações aqui que a gente já vê de imediato é que, primeiro, existe um mundo espiritual, isso está bem claro no texto. Existe um mundo espiritual. Segunda consideração, há um conflito, há uma guerra sendo travada neste mundo espiritual. E terceiro, você querendo ou não, está nessa batalha. Querendo ou não, você faz parte dessa guerra. É um pouco, às vezes, difícil a gente falar sobre esses textos, principalmente textos que envolvem assim, esse aspecto espiritual, né? Até o termo batalha espiritual já não soa bem, né? Porque a gente tem alguns mau exemplos, algumas exegeses ruins, né, a respeito deste texto e deste termo. Mas, queridos, a gente não pode negar a realidade deste mundo espiritual. A gente não pode negar a influência deste mundo. A gente pode, sim, ignorá-lo. Mas, com base nesse texto que a gente leu, não é sábio da nossa parte fazer isso. Principalmente por causa dos resultados que advêm de considerar isso ou não. Porque o texto deixa evidente para nós que existe uma batalha, existe uma guerra, que às vezes a gente não se dá conta, e o apóstolo Paulo vai explicar para a gente em detalhes como que funciona isso daí, e a gente já vai ver isso. Mas o ponto que eu levanto aqui é que a pergunta correta não é se existe uma batalha espiritual, porque ela existe de fato. E a pergunta nem é também se nós estamos em guerra, porque isso também é um fato. Isso é uma informação que talvez a gente, às vezes, passe despercebido. Mas a pergunta que a gente deveria fazer, e acho que é exatamente isso que o apóstolo Paulo tem em mente ao escrever este trecho da carta, é a seguinte: nós estamos preparados para essa batalha? Nós estamos nos preparando para isso? Porque a primeira questão é a gente ter consciência disso.
E é bem verdade que essa ideia de batalha espiritual, né, tem sido distorcido em muitos contextos, mas, gente, a ideia bíblica é essa. O apóstolo Paulo fala que existe uma luta, que existe uma guerra sendo travada, e que esta guerra é para além daquilo que a gente pode ver. Existe um autor chamado Sun Tzu, muitos talvez já ouviram falar sobre o livro Arte da Guerra, e estratégias, né, sobre a guerra. E tem muitas frases ali, muitos pensamentos, muitas estratégias úteis assim para várias áreas da vida, né? Mas tem uma delas que o Sun Tzu ele diz o seguinte: não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, e nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. E esse é um argumento bíblico, sabia? Porque o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. Ele está falando, gente, vocês precisam estar cientes de que vocês estão numa batalha. Essa batalha não dá para ver a olhos nus. Mas essa batalha existe. E essa batalha, ela é determinante para várias áreas da vida. Porque da mesma forma que nós pensamos assim, quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor fala conosco e influencia a nossa vida, não é verdade? A gente pede para que o Espírito Santo nos ajude naquilo que a gente tem dificuldade. Que o Espírito Santo nos dê palavras quando elas nos faltam. Que o Espírito Santo nos ajude a controlar, a ter domínio próprio, a paciência, a benignidade. A gente leu aqui na liturgia, né, foi lido esse texto de Gálatas, do fruto do Espírito. Ou seja, sem o Espírito Santo a gente nem consegue ser cristão. Mas esse aspecto de pensar na espiritualidade, partindo do princípio de Deus, do Espírito Santo, agindo em nós, a gente não tem dificuldade. O problema é quando a gente vai para o lado negro da força. Quer dizer, hoje eu nem sei se pode usar esse termo, mas para o lado maligno da força. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo neste texto. Aliás, quando vocês, todos aqui, né, eu acho que já assistiram bastante filmes e assistiram muitas séries que retratam essa ideia das guerras entre mundos distintos. Já viram? Essa coisa de guerras, né, entre mundos e tudo mais. Aliás, Hollywood tem explorado bastante, né, este conceito. Mas assim, o que geralmente acontece? Nessas batalhas entre mundos distintos, você tem lá criaturas muito sinistras, né, criaturas esquisitas, você tem monstros horripilantes, você tem alienígenas, gnomos, bruxas, feiticeiros, seres híbridos lendários, né, aqueles seres que são misturados, né, animal com pessoa e tudo mais, e esses filmes então retratam essa ideia de invasões, enfim, alienígenas, esse tipo de coisa, e aí existem essas batalhas, né? Então o mal às vezes é retratado dessa forma, a invasão, né, do mundo por seres estranhos. E aí existe também outros tipos de filmes que retratam o mal de outras formas. Então existem aqueles filmes com um perfil mais psicológico, assim, aquela coisa de pessoas com perturbações mentais, pessoas videntes, né, que conseguem visualizar, sentir o mal. Você tem muitos filmes que acontecem, inclusive, no ambiente de manicômios, assim. Você tem filmes que acontecem em Milharal, por exemplo. O pessoal aqui que me conhece mais sabe que eu não tenho muito medo desse negócio de alienígena, de bruxa, esse filme de monstro, né? Mas eu tenho um pouco não tenho medo, né, gente? Porque eu não tenho medo. Mas eu não sou muito chegado, né, vamos dizer assim, né?
Filmes que tem esse negócio de milharal, assim, sabe? Esse negócio de pessoas meio... possessões demoníacas, sabe? O Exorcista, esse tipo de filme que vocês assistem, eu não tenho coragem de assistir. Mas por que isso? Porque assim, gente, eu não gosto muito desses filmes que tem links com a realidade, sabe? Então, por que eu não gosto de filme que tem milharal? Porque milharal existe. Existe um monte de milharal. E a gente passa na frente de um monte de milharal. E aí aquela imagem, né, desses filmes aí e tal, acabam influenciando a gente, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque por mais que você queira negar, você fala assim, não, eu não acredito no mal, nem nos filmes de exagerado, de monstro, eu não acredito. Também não acredito nesses filmes que retratam a maldade, o mal presente ali em perfis psicológicos, em possessões demoníacas e tudo mais. Talvez você pense, nem nesse texto aqui eu não acredito direito, né? Assim eu não considero. Mas, gente, por mais que você não queira considerar o que o apóstolo Paulo está falando aqui, é inegável que a presença do mal existe. De alguma forma, por mais que não seja em filme, por mais que não seja em livros, você tem alguma experiência em que você constatou a presença do mal. Se eu fosse dar o microfone aqui para vocês, a gente ouviria muitas histórias de vários níveis. Mas, assim, o mal, ele é um poder ativo no mundo. Isso é inegável. Você já sentiu uma força induzindo você ao pecado, por exemplo? Já sentiu? Uma força que parece que vai te movendo, te induzindo a pecar? Pois isso é a presença do mal. Talvez você já percebeu a influência do mal tentando manipular, influenciar a sua mente. Não é verdade? Você já não teve essa experiência de daqui a pouco você começa a pensar um monte de coisa ruim que você não deveria estar pensando. E às vezes você até se assusta com os pensamentos que começam a te assaltar, assim. Já tiveram isso? Porque talvez eles são muito crentes, né? E já estão com a armadura de Deus aqui, né? Mas acontece isso, gente. Do nada, às vezes, pensamentos ruins, pensamentos malignos, né? Começam a meio que bater na porta da nossa mente. A gente começa, às vezes, a considerar essas coisas, né? E é a presença do mal, né? A gente conhece o poder tentador, sedutor do mal. Então, aliás, o processo de pecado, quando a Bíblia apresenta, é exatamente esse. É quando você é seduzido por desejos e você é seduzido a fazer coisas que você sabe que em essência não deveria fazer porque é mal. E daí você fala, mas não chamaria de mal. Mas é o oposto do bem, então é mal. E a gente é, então, influenciado, a gente é tentado, a gente é induzido a praticar o mal, e a grande questão é, da onde que vem esse mal? Da onde vem? Se Deus é a fonte, a origem de todo bem, então, de onde vem? De onde é essa fonte do mal? E a Bíblia apresenta para nós um ser, o qual nós, inclusive, chamamos de maligno, e a Bíblia chama de maligno. E a ideia de maligno é exatamente aquele cuja essência do seu caráter, a sua identidade é má. E esse atributo de malignidade é um atributo de Satanás, que é o inimigo dos cristãos, que é o nosso inimigo. E este inimigo é sobre o qual o apóstolo Paulo está falando, porque este inimigo, apesar de que Deus é soberano, e esse inimigo ele não tem poder de fazer tudo que ele desejaria fazer, no entanto, ele faz algumas coisas, ele está em atividade. E nós precisamos, então, ter essa consciência, e é nesse sentido que o apóstolo Paulo frisa aqui, que a nossa luta ela não é contra agentes humanos, que a nossa luta é contra o mal em si. E esse mal tem, por essência, uma origem espiritual. Então,
nós não estamos falando dessa nossa realidade. E se a gente quer sair vitorioso, a gente precisa saber, a gente precisa considerar que essa batalha ela é de ordem espiritual. Né? E ao fazermos isso, nós vamos conseguir, né, pensar na estratégia deste inimigo, em como nós podemos estar preparados, né, e assim bloquearmos, resistirmos às investidas deste inimigo. Como estar protegidos para enfrentar o maligno nessa batalha? E o apóstolo Paulo, então, ele está preso, né? E eu fico imaginando assim, o apóstolo Paulo escrevendo a carta, e você sabe que ele era um costume, né, romano, ele era acompanhado 24 horas por dia por um soldado romano, para que não houvesse chance de fuga, rebelião, esse tipo de coisa. E o apóstolo Paulo, então, ele pensa assim, puxa, eu preciso falar com a igreja, eu preciso alertar a igreja sobre essa realidade espiritual, sobre essa batalha que talvez eles não estejam considerando. Porque viver a vida cristã, ela exige de nós atitudes, práticas, que fazem parte do nosso dia a dia. E nós precisamos agir, nós precisamos fazer coisas no nosso dia a dia. O evangelho é prático. No entanto, ele sabe que a origem dessa batalha pode influenciar os seus resultados e conduzir as pessoas mais desavisadas para ações erradas, a estar despreparado na vida cristã e assim ser atingido facilmente pelo inimigo. E aí o apóstolo Paulo, então, eu imagino que ele está ali escrevendo e ele pensa em como ele vai falar isso para a igreja e de repente ele começa a olhar para aquele guarda ali. E o guardinha está do lado dele, e ele começa a olhar ali para o traje daquele soldado. E ele fala, olha, que interessante. Esse soldado, ele está com uma armadura, ele está preparado para resistir a um ataque, ele está protegido. E assim como esse soldado está protegido contra um possível inimigo, os cristãos também precisam estar protegidos contra os ataques do inimigo. Eu vou falar para a igreja sobre a armadura do cristão. Eu vou falar para a igreja que existe uma armadura espiritual que os ajuda nessas batalhas. E aí o apóstolo Paulo vai descrevê-la. Eu quero abordar hoje somente o primeiro versículo, né, o 14, que menciona duas partes dessa armadura. Mas eu gostaria de considerar aqui 4 pontos. Né? Primeiro, o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele deixa evidente a origem da força do cristão. A origem da força do cristão. De onde vem a força do cristão? Ele diz, quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E esse versículo é engraçado, que quando você vai ler no original, ele tem 3 vezes a palavra com a mesma raiz, que é a palavra dunamis, ou dinamis, que é poder, né? É mais ou menos assim, sejam empoderados, ou recebam poder no poder daquele que tem o poder. É meio repetitivo, entendeu? Os professores aí dariam nota baixa para a gente, né? Se a gente fizesse muito redundante, né? Sejam fortalecidos na força daquele que detém toda a força. Mas é exatamente isso que o texto está falando. Ele está mostrando para a gente que, por mais que haja de fato, o apóstolo Paulo está falando assim, existe uma armadura, mas a armadura por si só, ela não vai fazer diferença nenhuma. A ideia é que vocês estejam fortalecidos, potencializados. Vocês lembram lá do texto que está em João, capítulo 15, no versículo 5, quando Jesus fala sobre o agricultor, sobre a videira verdadeira, né? E aí, no versículo 5, Jesus fala assim, olha, sem mim, nada podeis fazer. É mais ou menos essa a ideia, o que esse texto está falando assim. O apóstolo Paulo fala, gente, eu vou falar sobre uma armadura para vocês. Mas só que só vai funcionar se vocês estiverem completamente submetidos ao Senhor. Vocês precisam estar
completamente submetidos ao poder daquele que concede o poder para que você esteja protegido. É Ele que energiza essa armadura, é Ele que dá poder para que nós, de fato, estejamos preparados. É isso que o versículo 10 diz, ele fala então da origem da força do cristão, que é o próprio Cristo. De onde vem nossa força? De Cristo. Por quê? Porque Ele detém todo o poder e toda a autoridade, e sem Ele nós nada podemos fazer, inclusive batalhar. Nós só podemos entrar nessa batalha porque o Senhor nos dá a força e a graça necessária para que a gente atrave, né, e tenha sucesso. O versículo 11, o apóstolo Paulo fala sobre o preparo do cristão. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que eu faço? Como que eu me preparo então para essa batalha, tendo consciência de que ela existe e buscando me fortalecer no Senhor? O que eu faço agora? Ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E é interessante que, de fato, o Senhor disponibiliza essa armadura. No entanto, existe um comando: vistam-na, revistam-se. Existe essa ideia de que nós devemos, então, pegar essa armadura e a gente deve vesti-la. Existe nesta batalha espiritual, nesta guerra espiritual, existe a consciência de que nós estamos participando ativamente dela. Então, Deus fala assim: está aqui a armadura, você sabe quem vai te dar poder, mas agora vista a armadura. Vista, porque nós estamos aqui vivendo a vida cristã, nós estamos aqui sendo provados, treinados pelo Senhor, e de fato o Senhor há de nos dar a vitória nessa batalha espiritual, porque essa vitória não é nossa, essa vitória é do Senhor também. No entanto, a batalha, nós estamos travando ela junto com o Senhor. Nós estamos enfrentando os ataques, nós precisamos resistir os ataques do inimigo. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos nos revestir, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos buscar conhecer ao Senhor por meio da sua palavra, sermos fortalecidos. Isso é nosso dever. Nós devemos fazer isso. E é por isso que a gente está aqui, inclusive. A gente está aqui para cultuar ao Senhor, não é verdade? Se a gente não precisasse fazer nada, a gente não precisaria estar aqui. Deus requer, né, o culto, Deus requer a nossa presença, em sua presença, mas Deus requer isso de nós, e Deus quer que nós façamos isso juntos, como povo, como igreja. Então, quem tem que vir aqui cultuar ao Senhor uns com os outros somos nós. Então existe essa ideia de que o Senhor delega a nós essa responsabilidade de sermos representantes do Senhor, do reino do Senhor aqui. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando assim: olhe, vocês que são casados, vocês têm que viver assim. Porque quem briga lá no seu casamento, é Deus ou são vocês? Quem é o mais encrenqueiro aí no casamento? Lógico que vocês não vão... eu já sabia já. A gente fica pensando assim, e daí quem briga no casamento? Foi vontade do Senhor que nós brigamos, porque o Senhor é soberano. É assim que funciona? Não. A gente já sabe que não deveria brigar, né, em alguns aspectos, utilizar alguns argumentos, utilizar algumas ações, alguns tipos de punições, enfim, aí por diante, né? Mas por que a gente faz isso? Porque, de alguma forma, nós somos atingidos por um dardo inflamado do maligno. Porque essa ideia não é de Deus. E aí nós somos influenciados, e aí a gente age. Da mesma forma que nós agimos em concordância com a vontade de Deus, a gente pode agir em dissonância com a vontade de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. A gente precisa estar preparado, e para isso a gente precisa vestir a armadura, porque
A gente sabe o problema de a gente estar numa batalha, numa guerra sem armadura, né? Quem que vocês acham que tem maior chance de sobreviver numa guerra? Alguém que está com armadura ou alguém que está sem armadura? Obviamente, alguém que está protegido vai ter mais chance. E é exatamente isso que o texto nos indica. O apóstolo Paulo, no versículo 12, vai falar também sobre o inimigo do cristão. Porque ele diz assim: nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem são os nossos inimigos? Quem é o seu inimigo? E geralmente a gente já tem a tendência de pensar lá num cunhado, na sogra, no vizinho, né? Não tem nada a ver, gente. O apóstolo Paulo está falando, o nosso inimigo não são pessoas. Por mais que pessoas possam ser instrumentos do maligno para tirar a nossa paz, para tentar nos destruir, para nos atacar, mas, todavia, as pessoas em si não são os nossos inimigos. E aí a gente precisa desse discernimento, desse contato com o Senhor, para percebermos que, para além das pessoas, existe um reino maligno, um reino do mal, que busca, então, nos influenciar a ponto de nos manter ocupados numa guerra que não é aquela guerra que nós deveremos estar travando. Porque enquanto nós estamos atacando o inimigo errado, o inimigo certo está prevalecendo. Esse é o ponto. E aí, o apóstolo Paulo vem para o quarto ponto. Aliás, quando a gente pensa nessa questão do inimigo, e fazendo a leitura aqui do versículo 12, quando ele fala, não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas. E daí a gente pensa, puxa, se fosse contra pessoas, talvez eu teria alguma chance. Mas quando ele vem e fala assim, olha, é contra principados, potestades, dominadores, ele eleva o nosso inimigo a um nível de espiritualidade e superioridade. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, a gente está enfrentando inimigos superiores a nós. Olha que coisa. E a outra consideração que fica é a seguinte, nós estamos enfrentando um inimigo mais poderoso que nós, humanamente falando. No entanto, esse inimigo é inferior a Cristo. E, novamente, a nossa segurança, a nossa garantia numa guerra espiritual é estarmos posicionados ao lado do Senhor. E a regra indispensável para o cristão, está no versículo 13, ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, qual que é a regra indispensável para o cristão? Vista essa armadura, ele está repetindo aqui. Ele fala, olha, tem uma armadura de Deus aqui para você resistir no dia mau. E agora ele fala, então, com base em tudo isso que eu falei, portanto, o versículo começa, né? Portanto, ou seja, agora preste atenção, tudo isso que eu falei, agora eu vou dar para vocês a dica de ouro. E aí ele diz assim, a dica de ouro é, tomai toda a armadura de Deus. Para que, Paulo, que eu vou colocar essa armadura? Para que eu vou tomar essa armadura? Para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de vencer, vocês permaneçam inabaláveis. Essa ideia de vencer, mas permanecer firmes para continuar vencendo. Bom, é óbvio que cada peça dessa armadura que o apóstolo Paulo nos apresenta existe para resistir a uma estratégia de ataque de Satanás, né? Isso é bem evidente. Se a gente entender, então, como funciona a armadura de Deus, a gente consegue ter também um maior entendimento sobre as estratégias do inimigo. Essa é a ideia. Então, assim, quando a gente olha para a armadura de Deus, as partes dela, quais são as funções dela, a gente consegue saber que tipos de ataques e onde o inimigo ataca. Então, o versículo 14 diz assim para a gente, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça.
E rapidamente, queridos, esse é um conceito simples. Porque ele vai dizer assim, a armadura, ela contempla algumas partes. E ele fala assim, ela tem um cinto. O primeiro elemento dessa armadura que o apóstolo Paulo cita é o cinto da verdade. O cinto, né, quando você tinha, né, a ideia ali de um soldado, o cinto é a peça que traz firmeza para a armadura inteira. Então a gente às vezes vê a gente pensa na calça lá, né, que a gente vai perdendo uns quilinhos, daí a calça precisa de um cinto para não cair, né? Suspensório, essa é a ideia, né? Mas quando a gente pensa na armadura, ela não é apenas um cinto, ela é um cinto que meio que envolve todas as partes da armadura, ela é presa pelo cinto. Então, a ideia do cinto é para dar firmeza para a armadura, é para colar a armadura em você, para dar maior mobilidade, agilidade para o soldado. Então, o que o cinto faz? Qual é a função do cinto? O cinto vai unir todas as partes da armadura, vai travar, vai dar firmeza para a armadura, ao mesmo tempo que dá mobilidade, liberdade para o soldado agir. Então, o soldado pode cair, ele levanta, ele pula, ele se abaixa, ele está ali, né, no fervor da batalha, e a armadura dele não vai começar a desmontar e cair, por causa do cinto. Então, o cinto, ele é a firmeza, sustenta toda a armadura, ao mesmo tempo que dá liberdade e mobilidade para o soldado. E claro que o apóstolo Paulo vai falar, esse cinto, para nós que somos cristãos, é a verdade. A gente não consegue vencer nenhum inimigo se a nossa armadura faltar esse elemento fundamental, que é o cinto da verdade. O que o apóstolo Paulo está falando é assim, pega a verdade do evangelho, enrola e veste e trava toda essa armadura, para que nenhuma peça dessa armadura caia, ela fique presa na verdade, ela fique firme na verdade. E, para além disso, você possa ter mobilidade, então, para você viver a vida cristã. Para você ir onde você tem que ir, para você se abaixar, para você pular, para você viver a vida. Você ter liberdade e mobilidade baseados na verdade do Evangelho. Aqui a gente percebe que qual estratégia de Satanás está sendo suplantada com essa parte da armadura. Obviamente que se nós estamos falando que o cinto que prende toda a armadura e que dá a mobilidade para o soldado, o apóstolo Paulo está falando que é a verdade, esse cinto ele serve contra a estratégia de Satanás, que é a mentira. O inimigo vai tentar nos influenciar com a mentira, com o engano, com as meias verdades, né, que é aquilo que a gente chama de relativismo, né, que é bem comum hoje. A ideia da diluição da verdade, a ideia da abnegação da verdade. Porque uma meia verdade também pode ser uma meia mentira. E meia mentira é uma mentira completa. Não existe meia verdade, meia mentira. É igual, tem algumas palavras que elas não têm muita saída, né? Então, assim, ou você é fiel ou você é infiel. Não tem como você ser mais ou menos. Ou você está fundamentado numa verdade, ou você está fundamentado numa meia-verdade, numa falsidade, num engano, numa mentira. E é isso que Satanás tem feito como inimigo. Ele tem prendido as pessoas num emaranhado de ilusões, de falsas verdades. E aí vem para nós essa ideia de que, qual que é uma das falsas verdades que a gente tem visto? É exatamente essa ideia do relativismo. A gente, sabe quando o apóstolo Paulo fala assim, a gente confessa com a boca o Senhor. A gente fala sobre como o Senhor é bom, como o Senhor é verdadeiro, e é verdade mesmo. Por outro lado, a gente vive a vida como se o Senhor não existisse. Já viu isso? Então, assim, nós consideramos
o Senhor, falamos a respeito do Senhor, mas acabamos vivendo como se o Senhor não existisse. Isso é um estilo falso de vida. E aí, quem tem interesse maior? Esse é um dardo do inimigo que atingiu muitas pessoas. Então, o mundo hoje ele está vivendo esse relativismo, que se você fingir que é verdade, o será. E a palavra de Deus traz essa ideia. Sempre quando a Bíblia fala de verdade, gente, a gente precisa ter essa consciência de que a verdade é uma pessoa nas Escrituras. Essas virtudes, elas são personalizadas. Quando a gente pensa, quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. E onde essa verdade que é Jesus é revelada? Como é que nós conhecemos essa verdade? Então, como é que nós temos acesso a essa verdade? Por meio das Escrituras. Então, como é que nós vencemos a estratégia do inimigo, da mentira, do engano, das meias verdades? Nos cingindo com o cinto da verdade. A verdade de Deus, ela tem que ser protegida a qualquer custo. Lutero falava a respeito, né, do ambiente religioso. Ele falava assim, olha, a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. E o relativismo faz o contrário, né? O relativismo ele muda essa frase. A verdade se possível, a paz a qualquer custo. É mais ou menos assim que o mundo funciona. Mas não existe paz se não existe verdade. Aliás, nada é verdadeiro se a gente elimina a verdade da equação. É por isso que a verdade é o ponto primaz, né, dessa armadura. Então, a verdade precisa prender, precisa firmar, né, a armadura. E ela dá mobilidade, então, para a gente viver a vida. Se nós estamos firmados na verdade, a gente consegue viver a vida, né, do jeito que ela precisa ser vivida. E, por último aqui, né, o versículo encerra falando da couraça da justiça, versículo 14, né, a parte B. Estai, pois, firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. E a couraça, né, era essa parte da armadura que era utilizada para proteger o tórax do soldado. E o tórax, porque o soldado poderia receber, né, uma investida do seu inimigo. E obviamente que essa couraça, ela protegia os órgãos vitais. O coração, o pulmão estava protegido por essa couraça. Ou seja, essa couraça, que é a justiça, que o apóstolo Paulo chama, é a justiça que nos protege, que protege os órgãos vitais do cristão, para que ele não pereça, para que ele não morra. Essa couraça não é sobre a couraça da nossa justiça, mas é a couraça da justiça do Senhor. Porque lembrem, essa armadura ela é potencializada pela presença do Senhor. O próprio Senhor é que faz isso. Então, isso indica a ideia de que nós podemos ter uma consciência limpa e uma vida santa. Porque a justiça ela tem a ver com uma relação correta com Deus. E obviamente que uma relação correta com Deus, ela também gera uma relação correta uns com os outros. Então, tudo isso é possível porque nós estamos, os nossos órgãos vitais, ou seja, a nossa salvação, essa bem-aventurança, essa possibilidade de uma vida santa, ela está guardada nessa couraça da justiça que nos foi dada pelo nosso Senhor e Salvador. Bom, quais são as estratégias de Satanás que ficam evidentes quando a gente pensa na couraça da justiça? A gente pensa então que o dardo do inimigo aqui, a investida dele, é tentar, acusar, influenciar para que a gente tenha e pratique atos de injustiça. Então, o oposto da justiça é a injustiça, né? E o inimigo faz isso. Então, ele vai tentar você para que você se, de alguma forma, né, fique vulnerável. Ele vai acusar você, vai dizer que você, por mais que você faça um monte de coisa, você não consegue, você não é bom o suficiente. Isso é um tipo de tentação, de acusação. Mas a consciência que o apóstolo Paulo traz, ele diz assim, é verdade, você nem
nem consegue alcançar o nível de justiça que é necessário para escapar e se proteger, estar protegido, né, contra uma investida do inimigo. Mas não é sobre a nossa justiça mesmo que a gente está falando. É a couraça da justiça de Jesus. Portanto, eu concluo dizendo aqui que não pode haver cristianismo verdadeiro se a verdade não existir. Se não existir a verdade objetiva, a gente está perdendo tempo aqui. Se a verdade não existe, não pode haver cristianismo, porque a base, a origem do cristianismo é uma pessoa chamada Jesus Cristo que disse que é a verdade. Mas, se a verdade existe, então ela deve ser, assim como o cinto que sustenta toda a armadura, o sustentáculo da nossa vida. A justiça de Cristo que nos é imputada é uma couraça contra os dardos da ira divina e da ira do inimigo. A justiça de Cristo implantada em nós fortifica, fortalece o coração, protege o coração contra os ataques do inimigo. Por isso, a gente precisa manter o nosso coração protegido na justiça de Cristo. Cristo é aquele que guarda o seu povo. Cristo é aquele que nos protege. Cristo é aquele que nos fortalece. Cristo é aquele que é a verdade da qual nós cingimos e estamos, então, seguros, estamos protegidos. Uma característica interessante da armadura é que ela não tem nada na parte de trás, né? Portanto, você não pode sair da batalha. Se você virar as costas, você vai sofrer os danos, né? Então, a armadura, ela é uma armadura de alguém que resiste, de alguém que permanece, de alguém que fica. E essa é a ideia. Diante das batalhas que nós enfrentamos como cristãos, muitas vezes nós somos tentados a virar as costas e sair. Mas o convite do apóstolo Paulo é assim: não saia, não dê as costas, porque a armadura ela só funciona se você permanecer. Ela é uma armadura de resistência, ela nem é uma armadura própria para ataque. Mas assim, essa é a armadura que nós temos à nossa disposição. A ideia é assim: não volte para trás, não saia da batalha, porque o Senhor está batalhando essa batalha também. E no final, Ele será vitorioso e Ele irá nos conceder essa vitória também. Se você acredita nisso, né, eu peço que você feche seus olhos para que a gente ore, então, né, pedindo ao Senhor essa consciência, né, e que a gente então assuma essa responsabilidade, né, de nos munirmos dessa armadura que é essencial para a batalha espiritual, né, que nós enfrentamos. Senhor, aqui está a sua igreja reunida e nós clamamos, ó Deus, mais uma vez, pedindo o seu auxílio, a sua graça. Ó Deus, quantos de nós nesta noite precisam, Pai, ser fortalecidos pelo Senhor? Quantos de nós nessa noite precisamos ser encorajados pelo Senhor? Quantos de nós talvez já estão cansados, frustrados, ó Deus? Mas o Senhor fala essa noite para que a gente permaneça firmes. Porque esse é o objetivo, é que depois de ter acabado tudo, a gente permaneça firmes. E a gente só vai permanecer firme se nós permanecermos no Senhor. E esse é o nosso clamor nessa noite, ó Deus. Que a gente se aproxime do Senhor novamente, que a gente valorize a verdade revelada nas Escrituras, que a gente busque conhecer cada dia mais o Senhor, para que esse cinto nos envolva e proteja e firme essa armadura e nos dê a mobilidade necessária para que a gente viva a vida de maneira correta, de maneira a honrar a justiça do Senhor que está em nossas vidas, que nos protege contra os ataques do maligno, Deus. Nos ajude, Pai, nos mantenha nessa consciência de que o nosso inimigo
ó Deus, de que os nossos inimigos, eles não são pessoas, eles são, ó Deus, seres que influenciam e que tentam nos fazer errar o alvo, que buscam, por meio das suas estratégias, nos afastar do Senhor, que buscam minar o nosso relacionamento com o Senhor. Então que a gente tenha essa consciência que tudo, Deus, que de alguma forma nos afasta do Senhor, nós precisamos dar uma resposta equivalente. Da mesma forma que tudo aquilo que nos leva a atacar pessoas, a gerar inimigos, ó Deus, entre os nossos irmãos, familiares, ó Deus, que a gente perceba que esse é o inimigo errado e que talvez a gente não está atento à realidade espiritual. Mas que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça, ó Deus, e que a cada dia todos nós, ó Deus, tenhamos êxito nessas batalhas e nessa guerra diária que nós travamos. Que o Senhor, como nosso capitão, nos ajude, ó Deus, e nos dê a vitória. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.